Seguindo o próximo slide, temos a priorização de serviços. É um tema muito importante, bastante discutido e traz muitos benefícios à empresa. Vamos aprender a priorizar o atendimento, atendendo normas e padrões e os critérios adotados. Qual ordem de serviço é a mais importante? Qual serviço devo fazer primeiro? Esse é um dos itens que vamos ver agora. Quando duas ordens de serviço chegam juntas, qual que eu atendo primeiro? Qual é a mais importante? No software Sigma, temos como priorizar as emergências de modo rápido e prático, seguindo alguns itens pré-estabelecidos, verificando se essa ordem de serviço traz risco à vida, danos à pessoa, danos ao meio ambiente, patrimônio da empresa ou seu ativo, ou perdas de produção. Quanto à urgência, são os serviços corretivos que podem se tornar de emergência, por isso não há necessidade de atendimento imediato. Ou seja, chegamos de manhã, temos aquele bloco de OS para aprovar, qual que eu vou priorizar primeiro? Uma dica é verificar o número que está o grau de emergência, ou verificar o número que está o grau de urgência. Conseguiremos chegar rápido nessa resposta para atender o serviço com maior prioridade. No próximo slide, OS programada. São todos os serviços que se referem a um plano de manutenção preventivo, por exemplo, até as intervenções solicitadas. Entra dentro do mapa da manutenção, essa OS já consta no cronograma, essa OS já consta no plano de preventiva. Se verificarmos na mesa, é claro que faz parte do serviço programado do dia. Ou uma OS normal. Não exige prontidão no atendimento, mas significa que não pode ser esquecida. A OS normal, ela pode ser considerada também uma prontidão de atendimento, mas não significa que não é importante. Deve ser utilizada para alimentar os novos planejamentos ou novo cronograma de serviço. Então vamos fazer uma priorização pelo sistema GUT, que faz parte do pacote do software Sigma. E você pode também comparar com a metodologia que usa para priorizar seus serviços, no Excel ou através dos seus livros de anotação. No Sigma, o GUT é uma ferramenta utilizada para definir prioridades das diversas alternativas em ação. O que eu devo fazer primeiro? Por que eu devo fazer este serviço? A priorização é feita pela multiplicação da importância de cada ação, gravidade, urgência e tendência. No módulo inicial, quando nós vamos fazer o cadastramento, o PCM já vai alimentando o sistema com 5, 6, até 10 itens de gravidade, urgência e tendência. Quando nós vamos abrir a OS, fica mais prático enxergar o que está na lista de gravidade, urgência e tendência. Ou pela vivência do profissional, também agrega
na aprovação desta ordem de serviço. Algoritmo de criticidade. Ainda do sistema Sigma, o algoritmo de criticidade é um método utilizado para a definição do grau da importância do seu equipamento, por exemplo. Através de avaliações de perguntas referente à matriz de criticidade, podemos definir o tipo da manutenção. No pacote Sigma, já vem alguns itens pré-estabelecidos e nós também podemos revisar alimentando com o padrão que sua empresa usa. Um exemplo, SA, Segurança e Meio Ambiente. OP, Oportunidade de Produção. FQ, Frequência de Quebra. MT, Mantenabilidade. Eu recebo uma ordem de serviço na mesa e vejo que ela já vem com o código QP. Eu sei que é um item de qualidade e produtividade. Isso vai me ajudar bastante a priorizar este serviço. Mas supondo que ainda falta itens a priorizar, nós poderíamos então acessar a tela do algoritmo e através de perguntas automáticas do sistema já cadastradas, chegaremos a uma resposta rápida. Se essa ordem de serviço é uma preditiva, se é uma preventiva ou se é uma corretiva. Nesse exemplo, nós temos a criticidade valor 1. Em outros exemplos, clicando nas teclas se é item de produtividade, por exemplo, se é item de variação de qualidade ou não afeta a produção, consequentemente, esses números mudam, a criticidade muda e até o tipo da manutenção também pode mudar. Classificação dos equipamentos críticos. Equipamento classe A. Classificação dos equipamentos críticos. Equipamento classe A. O equipamento classe A ele pode ser um equipamento que interrompa o processo de produção ou cause transtornos. Então, nós com experiência já na produção, aquele equipamento que costumamente para a produção, ele tem que entrar como classe A. Por exemplo, o equipamento que não é vital e único, ou que existe reserva, e que quando ele quebra não afeta a produção diretamente, esse já pode ser de outra classe. Lembramos que esses itens devem ser revisados constantemente, junto com a equipe de PCM ou o responsável da manutenção. Equipamentos classe B. Embora importante para o processo produtivo, não causam paradas e nem transtornos significativos ao mesmo. Eu tenho na minha linha de produção 3 bombas de recirculação, eu tenho 3 máquinas de soldo a ponto, eu tenho 3 pontos de dessoldagem, ou eu tenho 4 pontos de pintura. Estes já podem ser cadastrados como item B, por ter reserva de uma posição principal. E sempre fazermos a manutenção na quebra do primeiro, por exemplo, para que não atrase a manutenção dos demais. Essa manutenção preventiva deve ser com base no tempo e inspeções programadas. Por fim, equipamento classe C.
Este equipamento é necessário no processo produtivo, mas não traz nenhum transtorno. É um equipamento vital, porém não único. Pode ter reserva ou não fazer parte da produção contínua. Um exemplo, computador, acessórios de montagem e desmontagem, dispositivos reguláveis. Este já são reserva por si, tanto na regulagem quanto na adaptação de um outro equipamento montado rapidamente. Então, equipamentos da classe C são os equipamentos necessários ao processo produtivo, mas não trazem nenhum transtorno à produção, por exemplo. São equipamentos que não são vitais e únicos, ou existem reservas próximas e facilita a sua manutenção. O exemplo, microcomputador, ferramentas de ajuste na produção, dispositivos e acessórios de montagem. Manutenção preventiva com base no tempo e manutenção corretiva, atuações apenas quando quebra. Ou seja, a manutenção só vai chegar na produção quando houver uma quebra. Ele conserta isso muito rapidamente, sem que afete o tempo produtivo ou o tempo da produção. E no próximo slide, identificação dos equipamentos críticos. Então a gente fez o inventário, ou fizemos a inspeção dos equipamentos, e vamos cadastrá-los conforme a sua criticidade. Mais alta parcela do tempo parado, ou maior perda, maior quantidade de problemas, ou gargalos repetitivos na produção. Esta máquina não tem reserva. A operação pode ser transferida, centrais de utilidades. Aqui alguns exemplos que podemos cadastrar dos nossos equipamentos e sua criticidade. Histórico de equipamentos. O histórico de equipamento é uma base para o planejador. Ele utiliza isso para fazer os estudos de confiabilidade ou utiliza para levantamento de custos, por exemplo, estimado da próxima atividade. Vamos tirar desse histórico o tempo de máquina parada e a previsão das próximas manutenções, por exemplo. Através desse equipamento, vamos fazer emissão de compra de peças, fazer as próximas paradas programadas e antecipar materiais. Por isso a importância de termos um bom histórico de máquinas, equipamentos e suas ordens de serviço. Qual informação deve conter no campo histórico? Ou as observações que devem compor o histórico do equipamento? Lembre-se, a partir do histórico é que se é possível extrair gráficos e relatórios industriais. Então, o histórico é muito importante na geração dos KPIs, por exemplo, os gráficos de MTBF e MTTR, a partir da OS. E esse arquivamento no histórico, conseguimos fazer os medidores.
Gerenciamento de estudos e seus gastos. Agora entrando um pouco na parte de gasto de peças, por exemplo, custos. Na maioria das empresas, a manutenção, a organização e o gerenciamento de estoque de peças sobressalentes caminham juntos. Então, muitas empresas têm o almoxarifado próximo da manutenção, o almoxarifado só de peças da manutenção, ou o CD de distribuição com itens de manutenção incluído. Faz parte da pasta da manutenção. Por isso devemos controlar o estoque para reduzir custos, procurando vários fornecedores bons, sempre estar orçando, cadastrando pelo menos 3 ou 4 bons fornecedores, para que consigamos a compra rápida, com preço econômico. Deixar de comprar ou reduzir a compra em um item. Aí estamos fazendo uma análise já no seu estoque. Depois veremos curva ABC ou outras técnicas de estoque, verificar o que é mais prioritário para comprarmos hoje, ou no nosso estoque de peças. Ter peças de equipamentos importados e de grande importância para o processo produtivo. Isso temos que ver. Qual o preço, qual o custo-benefício de ter peças nacionais ou peças importadas. Então, se no meu budget eu tenho, por exemplo, 275 mil mensais, este valor tem que ser muito bem gasto e muito bem investido, demonstrado posteriormente através do planejamento de budget, forecast, por exemplo, para que nos próximos períodos ou no próximo ano não falte essa verba para você manter a sua máquina em bom estado de funcionamento. Implantação dos planos de manutenção. Podemos observar nas fotos um sistema de corretiva que possivelmente não foi bem planejado o seu conserto no automóvel, por isso ele veio a quebrar. Deu uma pane no meio do seu serviço, no meio da sua operação de entrega ou de retira. Isso causou vários transtornos e com certeza ficou um pouco mais caro do que o previsto. Nesse caso do automóvel, a gente consegue reverter o resultado, colocando o equipamento da forma original. Outro exemplo é na área da saúde. E um outro exemplo seria na área da saúde. Como mostra a ilustração, uma sala de UTI ela é composta por monitores, computadores, desfibriladores, sistemas de gases e oxigênio, mesas regulatórias automatizadas ou manuais. Estes equipamentos também precisam de manutenção. Na falta deste, temos que ter muitos equipamentos reservas, pois ao consertar esse equipamento, nós estamos mantendo a manutenção e, por que não, também mantendo vidas, dando um suporte para a área da saúde ou médico na sua intervenção. Vamos imaginar aqui um paciente na emergência e no momento do desfibrilador ele não funciona. O almoxarife traz mais um, ele também não funciona. E o terceiro desfibrilador estava descarregado. Imaginamos então um cenário que não seria muito bom. Por isso, mais um item que devemos cadastrar, caso nosso cliente seja da área
da saúde, por exemplo, hospitais e clínicas. Ainda na manutenção corretiva, a corretiva ela é a mais conhecida, ainda na manutenção corretiva, a manutenção é a mais conhecida, quebra conserta. Quem não tem muito conhecimento em manutenção é a que mais utiliza, ela é a mais praticada em alguns casos. Equipamento sempre está em falha ou quebra constante. E o manutencista só corrige o defeito, ou porque ele não tem peça original, ou porque ele não tem budget para comprar peças, ou porque ele não sabe ou não tem o conhecimento para deixar a máquina funcionando original. Ou ele não tem tempo da preparação da manutenção. E esse manutencista fica sendo comandado também por equipamentos. Consecutivamente, nessa região, nesse setor ou nesta empresa, nós teremos maior custo na manutenção. Lembrando que a manutenção corretiva é efetuada após a ocorrência ou uma pane, destinada a colocar um item na sua condição original. Vamos ler a NBR 5462 e anotar algumas dúvidas. Uma ação gerada após a falha ou a corretiva, podendo acarretar a parada total ou parcial. E em muitos casos, não vamos conseguir corrigir aquele equipamento até que seja colocado um novo no local. Um exemplo, elevadores de prédios. Onde é aceitável a corretiva? Ela pode ser aceitável se for uma corretiva programada, sim. Quando não há perda de produção, qualidade ou não afeta a segurança, por exemplo, naqueles equipamentos onde são mais baratos de reparar ou corrigir pequenas falhas, ou não afete diretamente sua produção. Nós podemos abrir uma ordem de serviço de corretiva programada e aguardar o momento correto para esta intervenção ou este serviço. É claro que em áreas de usinas nucleares é muito mais difícil trabalhar com corretiva. Outro exemplo, na aviação, unidades aeroespaciais ou indústria farmacêutica e alimentos. Nestas áreas que não é aceitável, o ideal é que trabalhemos focando sempre a melhoria da preventiva e aplicando preditivas nos seus equipamentos para que podemos ter maior confiabilidade. Manutenção corretiva planejada versus manutenção corretiva emergencial. Temos aqui uma ilustração que mostra, através de uma reunião, junto com o planejador, o motor foi sendo monitorado período a período, foram feitos alguns avisos na ordem de serviço, que os números já não estavam bons, através de análise de vibração ou através de análise do equipamento, ele iria quebrar em um próximo período. Através da preditiva também.
Fizemos vários diagnósticos e acertamos, por exemplo, com a produção, que iríamos trocar num determinado dia usando a peça reserva. Então, nesse momento, foi feita uma corretiva planejada, tirou o motor e colocou outro na hora do almoço, ou uma hora que não afetasse a produção, e o sistema voltou a funcionar normalmente. Daí a importância da ênfase em preventiva e preditivas. A preditiva, nesse caso, foi a parceira para nos ajudar a dar confiança que esse motor não quebrasse antes do previsto, no terceiro período aqui. Fica aí um exemplo, então, de manutenção corretiva planejada ou manutenção emergencial. É claro que depois esse motor vai ter que ser revisado, reformado externamente e o tag dele volta para a origem ou volta para esse local original. Temos aqui um exemplo do procedimento de planejamento e controle da manutenção corretiva. Inicialmente, o solicitante faz o comunicado, uma abertura de SS, solicitação de serviço. O equipamento continua operando com problemas, mas a produção não libera para o conserto. A gente aguarda, reserva material, reserva todos os EPIs necessários. Quando a produção dá o ok para o conserto, é feita a aprovação, já foi feito a definição das prioridades. O manutencista faz o conserto desse equipamento e a OS vai ao retorno do PCM, onde ele avalia os trabalhos, faz o lançamento de horas e descrição do serviço. Depois a conclusão e arquivamento da ordem de serviço. Esse seria um exemplo de fluxograma de planejamento da manutenção corretiva ou manutenção corretiva planejada. Dependendo da estrutura da empresa, a SS ou solicitação de serviço pode ser aberta em diversas maneiras. Nós temos por e-mail, no sistema, ficha de papel, oral ou por telefone. Então, um exemplo, a empresa ainda não tem software, mas ela tem um sistema de e-mail. Ela vai passar e-mail para manutenção, solicito troca de rolamentos. O manutencista vai executá-la através do e-mail. Porém, vai ser difícil para ele guardar horas, tipo, modelo e custo. Sistema. Esse sim é interessante, um software específico para gerenciamento de manutenção. A ficha de papel é bastante usada ainda, principalmente nas implantações, para evidenciarmos o tipo da manutenção. Posteriormente, essa ficha de papel vai nos ajudar a alimentar o sistema e fica arquivado por um tempo determinado. A comunicação oral também é utilizada, normalmente em emergências. É quando um chefe levanta de sua mesa, vai à mesa da manutenção e pede prioridade àquele serviço, pois não houve meios de comunicação. Por telefone, muitos sistemas ainda usam o saque como filtro e posteriormente aquele número de chamado
vai virar uma ordem de serviço. Um exemplo, Telefônica Vivo. Ela usa esse número inicial para ser o seu número de rastreabilidade. A seguir, vamos fazer um comparativo entre a sua planilha do Excel e o sistema gerencial de manutenção Sigma. Logo após voltamos para discutirmos algumas dúvidas.